E continuamos falando de esportes. O Vinícius já está aqui comigo. Tudo pronto para a semifinal da Copa do Brasil? Hein, Vinícius? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Andréia, muito obrigado. Boa noite a todo o público que nos acompanha aqui do Pix News. Tudo preparado, daqui a pouquinho já começa os clássicos das semifinais da Copa do Brasil, chegando aí na etapa final. A gente vai trazer para vocês aqui já os confrontos e os resultados que a gente teve no finalzinho de julho. Finalzinho de julho, a gente teve Corinthians e São Paulo jogando lá na Neoquímica Arena. Corinthians venceu por 2-1 o São Paulo, um clássico majestoso. Grêmio e Flamengo se enfrentaram no finalzinho de julho também, e o Flamengo ganhou lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, por 2-0. Hoje, às 9h30 da noite, a gente vai ter a volta desses jogos. Aqui, a gente vai ter o São Paulo e Corinthians se enfrentando no Morumbi. Flamengo e Grêmio no Maracanã daqui a pouquinho. A gente vai trazer para vocês as estatísticas desses confrontos que a gente teve. Primeiramente, a gente vai falar sobre São Paulo e Corinthians. Em toda a história desse confronto, São Paulo e Corinthians se enfrentaram 311 vezes. Destes jogos, 94 vitórias para o São Paulo, 113 para o Corinthians, mais vitorioso nesse confronto, e 104 empates. Na Copa do Brasil, agora falando só de Copa do Brasil, foram 3 jogos, sendo eles: a gente teve uma vitória do São Paulo, nenhum empate até o momento e 2 vitórias do Corinthians, já contando aquele jogo que o Corinthians ganhou o jogo passado, o jogo de ida. No Morumbi, falando em Morumbi, o jogo de hoje, a gente teve apenas um jogo. Desse jogo aqui, apenas o Corinthians já venceu no Morumbi jogando pela Copa do Brasil. Nos últimos 10 jogos, o confronto desses dois times aqui. Nos últimos 10 jogos, o São Paulo venceu 3 vezes, empatou 5 vezes e o Corinthians ganhou 2 vezes. Então, vantagem até o momento para o São Paulo. O que a gente pode dizer desse jogo aqui? A gente viu as estatísticas. Em alguns momentos, nos últimos 10 jogos, o São Paulo sai na frente. No confronto geral, na maioria dos jogos, o Corinthians tem uma certa vantagem. Mas agora, falando de momento, o time do São Paulo, nesse período, desde o último jogo, se reforçou. Então, o São Paulo já sai na frente nesse momento. O Corinthians também perdeu um dos seus principais jogadores, que era o Roger Guedes. Claro que o Corinthians ainda tem o Renato Augusto voltando com um preparo físico até melhor do que no primeiro jogo, onde ele também decidiu esse jogo. O que a gente pode dizer? Talvez o fator casa no Morumbi para o São Paulo faça valer a pena. Isso é o que o time do São Paulo está esperando. Além disso, também se reforçou ainda mais. Veio o São Paulo, veio o Rames Rodrigues, tem o Pato também voltando no preparo físico melhor. Então, tá bem aberto. Lembrando, nesse jogo aqui, ficou 2-1. O São Paulo precisa fazer 2 gols de diferença para não levar para os pênaltis. Fazendo 2-0, já consegue passar direto. 1 gol de diferença, o jogo vai para o pênalti. Qualquer vitória do Corinthians, o Corinthians já sai como finalista. Então aí vantagens até o momento mais para o Corinthians na questão do placar, fez um bom resultado no primeiro jogo. Mas, jogo bem aberto, vai ser decidido na casa do Tricolor, então a gente espera que seja um jogão de bola. Agora vamos falar das estatísticas de Flamengo e São Paulo. Aqui a gente tem 104 jogos no total, os dois times já se enfrentaram. E está bem aberto aí, quase que empatado. Empates foram 34 e empatado também o número de vitórias, 35 para cada time. Agora falando de Copa do Brasil, tivemos mais confrontos do que entre São Paulo e Corinthians. Os dois times se enfrentaram 17 vezes pela Copa do Brasil. Destas, 8 vitórias para o Flamengo, 6 empates e 3 vitórias para o Grêmio. Então o Flamengo saindo na frente nessa questão de estatística na Copa do Brasil. Falando onde o jogo vai ser decidido hoje, Maracanã na Copa do Brasil, jogos da Copa do Brasil no Maracanã. São 4 vitórias para o Flamengo, 4 empates e aí uma estatística interessante. O Grêmio nunca ganhou do Flamengo numa disputa da Copa do Brasil no Maracanã. Então, enquanto isso, estatísticas sai ganhando o Flamengo também. Agora falando nos últimos 10 jogos, também favorece a equipe rubro-negra carioca. São 7 vitórias para o Flamengo, 2 vitórias e apenas 1 vitória para o Grêmio. Vale lembrar que entre esses 10 jogos aí, tem incluso também aquele 5-0 pela Libertadores que o Flamengo ganhou de 5-0, eliminando, onde aumentou ainda mais essa rixa entre os dois times.
Agora um pouquinho de palpite aqui também. Desde o último jogo, no finalzinho de julho, para cá, a equipe do Grêmio se manteve, está estável, mantém sendo uma boa equipe, bem treinada pelo Renato Gaúcho. Já o Flamengo está numa decadência até então. A equipe do Flamengo só vem acumulando crises em cima de crises. Inclusive, essa semana, 2 jogadores se enfrentaram na porrada, inclusive vão ser titulares hoje. Então, o que apresenta? O Flamengo também já teve, falando de outra crise também, que ainda não foi sanada, a questão do Pedro também. Então, essa semana ainda o Sampaoli chamou o Pedro para conversar pela primeira vez. Mas o clima no Flamengo não está legal. Quem que isso favorece? O Grêmio. Então, o tricolor gaúcho sai favorecido com relação a isso. Qual é a desvantagem do Grêmio? O placar. Então, a equipe do Grêmio vai ter que correr bastante, vai ter que suar bastante para reverter esse placar. Por quê? A equipe do Grêmio precisa fazer 2 gols para levar aos pênaltis e 3 gols ou mais para não precisar ir para as penalidades máximas. Não é fácil, mas também não é impossível, levando em consideração toda essa crise que está o Flamengo no momento. Tudo aberto. Agora o que a gente tem que fazer é torcer, assistir, porque promete ser um grande jogo hoje, 2 grandes partidas, André. Com certeza, meu coração está numa delas, e o seu? Eu vou ficar assistindo ali, aproveitar daqui a pouquinho, em casa, sossegadinho, e acompanhar. Eu gosto do bom futebol. Entendi. A imparcialidade jornalística predominando, né? Com certeza. Tá bom. Um abraço para você, Vinícius. Obrigado, uma boa noite. Obrigada pelas informações.